Você já percebeu que nem toda prosperidade traz paz? Algumas pessoas ganham mais, mas vivem esgotadas. Outras crescem profissionalmente, mas se sentem vazias. Outras conquistam dinheiro, status e reconhecimento, mas perdem a conexão consigo mesmas. E existe também o contrário. Pessoas que têm talento, sensibilidade, inteligência e capacidade, mas não conseguem construir uma vida financeira estável. Elas até querem prosperar, mas vivem entre esforço, medo, culpa, autossabotagem e recomeços constantes. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre prosperidade sustentável. Não apenas sobre ganhar mais, mas sobre crescer de um jeito que respeite quem você é. Este é o último vídeo da série, O Código da Prosperidade no Seu Nome. Ao longo dessa jornada, falamos sobre nome, dinheiro, merecimento, oportunidades, expressão, escassez e posicionamento. Agora, vamos fechar com uma pergunta essencial. O que a numerologia pode revelar sobre o seu caminho financeiro? E a resposta começa aqui. A verdadeira prosperidade não nasce apenas de fora para dentro. Ela nasce quando sua energia, seus talentos, suas escolhas e sua identidade começam a caminhar na mesma direção. Vivemos em uma época que fala muito sobre riqueza rápida, ganhar mais rápido, crescer mais rápido, vender mais rápido, mudar de vida em poucos dias. Mas a prosperidade que se sustenta raramente nasce da pressa. Ela nasce de alinhamento, nasce de consciência, nasce de escolhas repetidas com mais clareza. Na numerologia, cada pessoa possui uma forma particular de se expressar, construir, realizar e prosperar. Algumas pessoas precisam liderar, outras precisam comunicar, outras precisam cuidar, outras precisam organizar, outras precisam criar, outras precisam ensinar, outras precisam trabalhar com liberdade, movimento ou profundidade. Quando uma pessoa tenta prosperar por um caminho que não conversa com sua essência, tudo fica pesado. Ela até pode avançar por um tempo, mas sente que está sempre pagando caro demais. Cansaço demais. Ansiedade demais. Cobrança demais. Desgaste demais. Por isso, prosperidade sustentável não é apenas perguntar: como posso ganhar mais? É perguntar também: esse caminho combina comigo? Esse crescimento respeita minha energia? Essa oportunidade fortalece ou enfraquece quem eu sou? Estou construindo uma vida próspera ou apenas uma vida ocupada? A numerologia não substitui planejamento, estudo, trabalho ou estratégia. Mas ela ajuda a enxergar algo muito importante. Nem todo caminho financeiramente possível é emocionalmente sustentável. E prosperar de verdade é crescer sem se perder de si mesmo. Dentro da numerologia, o nome completo de nascimento revela aspectos importantes da sua expressão. Ele mostra talentos, tendências, desafios e formas naturais de se posicionar no mundo. E isso tem relação direta com prosperidade. Porque prosperidade não depende apenas de ter talento. Depende de transformar talento em valor. Muita gente tem talento, mas não mostra. Tem conhecimento, mas não comunica. Tem sensibilidade, mas não estrutura. Tem experiência, mas não posiciona. Tem criatividade, mas não finaliza. Tem liderança, mas espera autorização. Tem capacidade, mas cobra pouco. E quando o talento não vira valor percebido, a prosperidade não circula com força. O nome pode funcionar como um espelho. Ele pode mostrar se sua energia pede mais comunicação, mais disciplina, mais coragem, mais foco, mais autonomia, mais profundidade, mais serviço,
mais liderança, mais criatividade. Mas esse espelho só é útil quando você decide agir sobre aquilo que enxerga. Não basta saber que você tem potencial. É preciso usar esse potencial com consciência. Não basta descobrir seu número. É preciso transformar esse número em postura, escolha e movimento. A prosperidade começa a se tornar sustentável quando você para de desperdiçar energia tentando ser outra pessoa. E começa a construir valor a partir daquilo que é verdadeiro em você. Dinheiro não é apenas moeda. Dinheiro também toca a autoestima, segurança, medo, culpa, reconhecimento, autovalor. Por isso, o caminho financeiro de uma pessoa revela muito sobre a relação dela com merecimento. Observe. Você sabe receber? Sabe cobrar? Sabe dizer não? Sabe colocar limites? Sabe comunicar o valor do que entrega? Sabe crescer sem se sentir culpado? Sabe descansar sem se sentir improdutivo? Sabe reconhecer que seu trabalho merece retorno justo? Muita gente acredita que tem um problema financeiro, mas na verdade tem um bloqueio de merecimento. A pessoa entrega muito e recebe pouco. Ajuda muito e se abandona. Trabalha muito e se diminui. Sonha alto, mas escolhe pequeno. Quer prosperar, mas se sente desconfortável quando a prosperidade começa a chegar. Na numerologia, alguns padrões podem indicar tendência à doação excessiva, medo de julgamento, necessidade de aprovação, rigidez, dispersão ou dificuldade de assumir protagonismo. Mas nenhum desses padrões é uma condenação. Eles são pontos de atenção. A pergunta não é: qual número me impede de prosperar? A pergunta é: onde eu ainda estou impedindo minha própria prosperidade? Talvez você esteja se escondendo. Talvez esteja aceitando menos. Talvez esteja esperando permissão. Talvez esteja repetindo uma história antiga. Talvez esteja confundindo humildade com autodesvalorização. Prosperidade sustentável exige merecimento consciente. Não arrogância. Não vaidade. Não superioridade. Apenas a capacidade de reconhecer: eu tenho valor. Minha entrega tem valor. Minha presença tem valor. E eu posso receber de forma justa por aquilo que ofereço ao mundo. Um dos grandes aprendizados desta série é que oportunidade e prosperidade não são a mesma coisa. Nem toda oportunidade leva você para mais perto da sua verdade. Algumas oportunidades parecem boas, mas drenam sua energia. Têm aparência de crescimento, mas cobram um preço interno muito alto. Trazem dinheiro, mas roubam paz. Trazem reconhecimento, mas afastam você daquilo que realmente importa. Trazem movimento, mas não trazem sentido. Na numerologia, quando entendemos melhor nosso número de expressão, nossos ciclos e nossas tendências, começamos a perceber que algumas portas simplesmente não são nossas. E isso muda tudo. Porque prosperar também é saber escolher. É saber dizer sim para o que expande. E não para o que apenas ocupa. Sim para o que fortalece. E não para o que confunde. Sim para o que combina com sua fase. E não para o que pertence a uma versão antiga de você. Às vezes, a pessoa não está sem oportunidades. Ela está cheia de oportunidades erradas. Cheia de convites que a afastam de si. Cheia de compromissos que não constroem futuro. Cheia de tarefas que consomem energia, mas não geram valor. Prosperidade sustentável exige filtro. E filtro exige autoconhecimento. Quando você sabe quem é, escolhe melhor. Quando entende seu padrão, repete menos. Quando conhece sua energia, para de se encaixar em qualquer lugar.
E quando para de dizer sim para tudo, começa a abrir espaço para o que realmente importa. A numerologia não olha apenas para o nome. Ela também observa ciclos. Existem fases de início, fases de expansão, fases de construção, fases de mudança, fases de recolhimento, fases de encerramento, fases de colheita e fases de reinvenção. Muitas pessoas sofrem porque querem viver todos os ciclos da mesma forma. Querem crescer em uma fase que pede organização. Querem acelerar em uma fase que pede revisão. Querem começar algo novo sem encerrar o antigo. Querem colher antes de plantar. Ou querem manter algo que já terminou. Quando a pessoa entende melhor seus ciclos, ela para de lutar contra o tempo da própria vida. Isso não significa ficar parada esperando o destino agir. Significa agir com mais inteligência. Em uma fase de construção, talvez o foco seja disciplina. Em uma fase de mudança, talvez o foco seja adaptação. Em uma fase de encerramento, talvez o foco seja desapego. Em uma fase de expansão, talvez o foco seja coragem. Em uma fase de introspecção, talvez o foco seja estudo, preparo e refinamento. O caminho financeiro também tem ciclos. Há momentos de plantar, momentos de ajustar, momentos de cortar excessos, momentos de aparecer, momentos de consolidar, momentos de mudar a estratégia e momentos de se preparar para um salto. Quando você entende isso, deixa de interpretar toda pausa como fracasso. Nem todo silêncio é bloqueio. Às vezes é preparação. Nem todo fim é perda. Às vezes é liberação. Nem toda lentidão é atraso. Às vezes é estrutura sendo construída. A prosperidade sustentável respeita ciclos. Porque aquilo que cresce sem raiz pode cair na primeira tempestade. Se você quer construir prosperidade sustentável, comece por 3 movimentos simples. O primeiro é clareza. Tenha clareza sobre quem você é, o que entrega e que tipo de vida quer construir. Sem clareza, qualquer oportunidade parece boa. Qualquer convite parece urgente. Qualquer caminho parece possível. Mas clareza economiza energia. O segundo movimento é posicionamento. Não basta ter valor. As pessoas precisam perceber esse valor. Você precisa comunicar melhor o que faz. Apresentar melhor sua entrega. Assumir melhor sua autoridade. Parar de tratar seu talento como algo comum. Prosperidade precisa de presença. E presença se constrói com posicionamento. O terceiro movimento é coerência. Suas escolhas estão combinando com o que você diz desejar? Você quer prosperar, mas continua aceitando menos? Quer crescer, mas continua se escondendo? Quer mudar, mas continua repetindo os mesmos ambientes? Quer receber mais, mas continua com culpa? Quer ser reconhecido, mas não mostra seu trabalho? A coerência é o ponto onde a vida começa a responder diferente. Não porque tudo fica fácil, mas porque sua energia para de se contradizer. A numerologia pode ajudar você a enxergar o código. Mas quem transforma o código em caminho é você. Com escolhas, com coragem, com limites, com ação, com consciência, com respeito por quem você é. Ao longo desta série, nós falamos sobre como o nome pode revelar padrões importantes da sua prosperidade. Falamos sobre bloqueios, sobre esforço sem resultado, sobre dinheiro, sucesso e merecimento, sobre oportunidades, sobre nome de nascimento, nome social e nome profissional, sobre escassez. E agora encerramos com a ideia central.
Prosperidade sustentável nasce do alinhamento entre identidade, talento, posicionamento e escolha. Não é apenas ganhar mais. É construir melhor. Não é apenas atrair oportunidades. É reconhecer quais oportunidades combinam com você. Não é apenas mudar o nome. É assumir a história que esse nome carrega. Não é apenas descobrir um número. É decidir viver com mais consciência e energia que esse número revela. Talvez você tenha passado muito tempo tentando prosperar do jeito dos outros. Tentando seguir fórmulas prontas. Tentando caber em lugares pequenos. Tentando provar valor para quem não conseguia enxergar você. Mas talvez o caminho comece quando você volta para si. Quando reconhece seus talentos. Quando entende seus padrões. Quando respeita seus ciclos. Quando se permite receber. Quando para de pedir desculpas por crescer. A numerologia não deve ser uma prisão. Ela deve ser uma chave. Uma chave para abrir consciência. Uma chave para enxergar padrões. Uma chave para fortalecer escolhas. Uma chave para transformar escassez em aprendizado, medo em presença e talento em prosperidade. Este foi o último vídeo da série, O Código da Prosperidade no seu nome. E a grande mensagem que fica é esta. O seu nome conta uma história. Mas a prosperidade começa quando você decide viver essa história com verdade, valor e consciência. Até o próximo vídeo.